Olá, estimados educandos e educandas da disciplina de Metodologia para Iniciação à Prática da Pesquisa e Extensão 1. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma web aula sobre o tópico 3 da nossa disciplina, aí dessas atividades então constantes da nossa ementa no curso de Pedagogia à Distância. A ideia com essa web aula, essa segunda web aula do tópico 3, foi a de perseguir principalmente 3 objetivos. Quais sejam? O primeiro deles é mostrar para vocês exemplos práticos, existentes, tanto de projetos de pesquisa quanto programas de extensão. Para isso, eu vou me utilizar tanto de um projeto quanto de um programa que eu coordeno aqui no Centro de Educação à Distância, para estar mostrando para vocês como essa estruturação do projeto de pesquisa e do programa de extensão se dá num contexto, digamos assim, real de efetivação de uma pesquisa institucionalizada, nesse caso, na Universidade do Estado de Santa Catarina. O segundo objetivo decorrente desse primeiro é mostrar para vocês também um pouco das semelhanças e das diferenças que existem entre um projeto de pesquisa e um projeto ou um programa de extensão universitária. E, por fim, como um terceiro objetivo, seria mostrar a partir desses exemplos uma prática de pesquisa e de extensão que se pretende indissociável, tal como a gente estudou no tópico 1 da nossa disciplina a partir da noção da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, certo? Então, para isso, essa web aula vai ser um tanto mais, digamos assim, informal no seu desenvolvimento metodológico, não vou utilizar slides ou coisas do tipo. Eu tão somente vou me valer de 2 documentos, que são o projeto de pesquisa e o programa de extensão, esses que eu estou coordenando, e eu vou fazendo comentários ao mostrar esses 2 documentos, visando então aí alcançar esses 3 objetivos que eu tinha falado no início dessa nossa web aula, certo? Bem, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa iniciar o desenvolvimento dessa nossa web aula. Bem, primeira nota, digamos assim, dessa web aula é dizer que esses projetos de pesquisa e esse programa de extensão que eu vou mostrar, eles estão institucionalizados na UDESC. E cada instituição, quando coloca a possibilidade de pesquisadores e extensionistas desenvolverem ações nesses campos, tem um determinado formato, assim, o que a gente chama de um template, digamos assim, um formulário do que deve ser preenchido nesses documentos de projeto, de extensão e de pesquisa. Então, esse que eu vou estar mostrando para vocês são os formatos da nossa universidade, os formatos que são utilizados pela UDESC para todo e qualquer professor que deseja realizar uma pesquisa ou a extensão universitária, tá? De início, então, queria dizer, eu vou começar pela extensão. Nesse caso, eu vou começar falando pela extensão, justamente porque na prática concreta desses exemplos que eu vou dar para vocês, a pesquisa nasceu da extensão universitária e não o contrário. Quer dizer, foi a partir de uma determinada prática de extensão que sentiu-se a necessidade de desenvolver uma pesquisa profundamente interligada com a extensão, tentando buscar aí esse princípio da indissociabilidade que eu espero que fique claro para vocês nesse exemplo que eu vou estar trazendo. Bem, então esse que vocês estão vendo agora na tela de vocês é o formulário de preenchimento de programas de extensão na Universidade do Estado de Santa Catarina, certo? Basicamente, ele é dividido em 4 grandes seções, tá? Sendo que os elementos que devem constar num programa de extensão vão estar subdivididos em tópicos, em subitens, digamos assim, certo?
Então, uma primeira parte do programa de extensão, enquanto uma planificação do que será realizada, é a parte de identificação. Uma parte básica, né, onde vocês podem ver aí inicialmente o título da ação de extensão, nesse caso, Inclusão Digital na Educação Popular de Jovens e Adultos e Formação Docente, segunda edição, tá? Esse é o título geral, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa proposta, até para vocês entenderem a articulação com a pesquisa. Em seguida, nós temos uma classificação que a gente deve fazer pelo tipo de proposta de extensão que nós estamos buscando realizar. Então, aqui nós temos uma classificação que merece alguns comentários. Vou começar pelo programa, que é o exemplo desse planejamento aí que eu estou a mostrar para vocês. Um programa de extensão nada mais é que um conjunto articulado de ações extensionistas dentro de um determinado tópico, dentro de um determinado assunto. Nesse caso aqui, a inclusão digital, né? E aí ele pode se desdobrar em diversas ações. Um programa deve ter, no mínimo, 3 ações para ser considerado um programa, né? Que tem uma articulação entre si a partir de uma determinada temática, certo? Então, esse é um programa de extensão. O projeto de extensão seria como uma dessas ações do programa realizada de forma isolada. Muitas vezes a gente chama também ele aqui de ação isolada, né? Que é basicamente, então, a realização de uma ação de extensão específica, certo? Que pode utilizar, enfim, metodologias diversas, certo? Acima ali vocês vão ver curso, evento e prestação de serviço, que são outras modalidades mais específicas de como se realizar a extensão universitária. Então, por exemplo, evento. O que é um evento? Eu posso fazer um programa, um planejamento de extensão em cima tão somente de uma atividade de tipo evento. Quer realizar, por exemplo, um congresso, né, ou realizar um simpósio, ou realizar um colóquio sobre determinado assunto, certo? Que envolva a comunidade externa, né, da universidade e um espaço onde vão ser, então a gente vai poder ter palestras, mesas redondas, apresentação de artigos e coisas do tipo que existe nos eventos de cunho acadêmico-científico. Então isso é um tipo, uma modalidade da extensão. Ali existem outros, por exemplo, prestação de serviço, né? Então, por exemplo, um professor deseja, com o conjunto de seus alunos, por exemplo, na educação física, realizar uma prestação de serviço referente à questão da saúde, né? A fazer, por exemplo, um checklist de questões relacionadas à saúde corporal, por exemplo. Então, essa prestação de serviços que é realizada à comunidade é uma modalidade de extensão, tá? Essas modalidades elas podem daí compor com outras, né, um programa, né, desde que ela se configure como uma das, no mínimo, 3 ações que deve ter um programa e que elas tenham uma costura entre si, quer dizer que elas tenham um fio condutor entre si. Não pode ter, por exemplo, 3 ações, cada um falando de um assunto que não tem nenhuma articulação e se configurar isso como um programa, tá? Então esse é o tipo de proposta. Na área temática, nós vamos ter que tipo de, qual a abrangência maior desse programa de extensão dentro de certas categorias. E aí essas categorias são dadas a priori a partir da concepção de extensão que foi desenvolvida pelo FOR-PROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária. Tá? Então aqui a gente tem comunicação, meio ambiente, desporto, cultura, saúde, direitos humanos e justiça, tecnologia e produção, educação e trabalho. No caso desse programa de extensão, como eu vou explicar ainda mais para frente para vocês, trata-se de um programa atrelado principalmente à área da educação. Logo na sequência vai vir uma série de informações sobre esse programa, né? Como o nome do coordenador, né? Contatos e assim por diante. Tá? O título, de novo, da ação de extensão, quem coordena. Essa ação de extensão aqui, no caso, é vinculada a um edital da UDESC chamado PAEX, né?
que é um edital que busca fomentar as práticas de extensão dentro da universidade, e para isso existe então esse edital, os professores concorrem a esse edital para conseguir então, dentre outros tipos de recurso, o recurso financeiro para desenvolver as suas atividades e também bolsas de extensão para vincular alunos de graduação ao desenvolvimento dessas atividades. Tá? Depois mais eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Tem umas informações básicas, então, da onde nasce esse projeto, da UDESC, do Centro de Educação à Distância, do Departamento de Pedagogia à Distância, né? Quando vai iniciar e quando vai terminar. Nesse caso aqui é um programa de extensão bianual, então, de 2018 a 2019. Aí, logo abaixo, nós vamos ter um detalhamento da proposta, tá? Que é basicamente a quantidade da carga horária da ação, né? Quantas horas vai ser dedicada a cada uma dessas ações, né? E aí, na justificativa que vocês estão vendo da carga horária, nós temos aqui uma espécie de um resumo do quanto de carga horária cada uma das ações desse programa vai ter, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre essas ações. Nesse caso aqui nós temos um programa com 3 ações, certo? E cada uma delas tem uma carga horária específica, certo? Então aqui, por exemplo, a ação 1, chamada Círculo de Cultura Digital, tem uma carga horária no total, né, de 320 horas de atividade por ano, né? A ação 2 vai ter uma outra carga horária, a ação 3 outra, e assim por diante, certo? Então, como eu falei aqui, a periodicidade dele, que ele é bianual, 2 anos, certo? Como as ações de extensão se dedicam a aproximar a comunidade externa da universidade com o âmbito acadêmico, nós colocamos também uma previsão de vagas, né, de pessoas que vão poder estar se vinculando às atividades dessa ação de extensão, certo? Então essas vagas, logo abaixo eu vou mostrar para vocês, elas vão ter que ser, de certa forma, planificadas a partir de certas categorias de possível público-alvo, ou sujeitos participantes do processo de extensão. Logo aqui, passei um pouco aqui, a gente diz onde a gente vai realizar cada ação, né, o local físico ou se é à distância, como é nesse caso aqui. Nós temos 3 ações, 2 delas, ação 1 e 2, são presenciais, são desenvolvidas aqui na UDESC e numa escola parceira desse programa de extensão, mas nós temos também uma ação que é online, via o Avamundo, que vocês conhecem, tá? Período de realização, de novo, aqui, das inscrições, quando os sujeitos podem se inscrever, com quem eles devem falar para isso, são algumas informações mais básicas assim do programa, certo? Aqui já tem uma coisa importante, que é o público-alvo, onde a gente tem que dizer para quem essas ações de extensão estão voltadas, né? No caso desse programa, as grandes classes, digamos assim, categorias de público são jovens e adultos da classe trabalhadora, né, em situação de vulnerabilidade social, educadores populares, participantes de movimentos sociais e organizações sindicais e os professores da Educação Básica de Florianópolis, Estado de Santa Catarina e demais unidades federativas, e também docentes e discentes das instituições de ensino superior, tanto da Grande Florianópolis quanto do Estado e demais unidades federativas. Então, é um programa de extensão com um âmbito, digamos assim, de público muito extenso, né, porque perpassa aí a diversas categorias que logo abaixo vão ter que ser descritas, qualificadas. Então vejam aqui. O que é essa tabela? Aqui nós temos uma tabela onde a gente tem certas categorias, como público interno da universidade, instituições governamentais federais, organizações de iniciativa privada, movimentos sociais e assim por diante. E essa tabela tem colunas lá que vocês estão vendo, A, B, C, D e E, certo? Que cada delas representa uma subcategoria. Docente, discente de graduação, que é aluno, né? Aluno de pós-graduação, técnicos administrativos e outros. O que essa tabela representa? Representa uma previsão de quem está fazendo esse projeto, nesse caso esse programa aqui, que engloba 3 projetos, do público-alvo que se espera participar da ação, certo?
Então aqui para nós é um público-alvo, como eu falei, bem extenso, são 2.500 pessoas que a gente pretende alcançar com o desenvolvimento da ação de extensão, dentro de vários segmentos, né? Por exemplo, então, por que está instituições governamentais municipais? Porque as ações de extensão desse programa esperam alcançar professores da rede municipal de ensino, por exemplo, de Florianópolis e outros municípios. Então aqui a gente tem que fazer uma previsão de quantas pessoas a gente mais ou menos vai buscar alcançar com o desenvolvimento dessa ação. Logo abaixo nós vamos ter uma tabela chamada parcerias, né, que toda ação de extensão geralmente se desenvolve a partir de parcerias no caso nosso aqui da UDESC, do Centro de Educação à Distância, com outras universidades, institutos, outros locais educativos, né, espaços formais ou não formais de educação, e grupos de pesquisa, grupos de extensão e assim por diante. Então aqui a gente detalha passo a passo quem são essas pessoas que vão ser as nossas parceiras, né, para desenvolver essas ações de extensão. Então aqui no nosso caso nós temos parceria com a Universidade Federal do Pampa, com a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, certo? Com laboratórios e grupos de pesquisas da UDESC, como por exemplo o Laboratório Interdisciplinar de Formação Docente, né? Grupos de pesquisas, como eu falei, como o Nexus, Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar, que é um grupo que eu participo e da onde deriva também esse programa de extensão e o projeto de pesquisa que eu vou mostrar logo a seguir. Um grupo de pesquisa parceiro da Universidade de Passo Fundo, por exemplo, é nosso parceiro no desenvolvimento dessa ação. E assim por diante, centros da própria universidade, como o Centro de Ciências Humanas da Educação, a FAED, né, que também nós temos uma parceria para o desenvolvimento dessa ação. É um detalhamento, então, dessas parcerias. Então, vejam, aqui a gente já tem alguns elementos que, se vocês lembrarem da primeira web aula desse tópico, vocês já vão ver que não aparecem num projeto de pesquisa, ou talvez não dessa forma, né? A caracterização, por exemplo, do público-alvo é diferente num projeto de pesquisa, até como nós vamos ver no tópico 4 da nossa disciplina. Essa descrição das parcerias também é algo muito peculiar do desenvolvimento do processo extensionista e assim por diante, né? Então, algumas peculiaridades vocês já podem notar que existem na definição, né, de um documento de programa de extensão. Caracterização da ação, né? Então a gente vai falar agora mais específico da área de conhecimento que a gente está se vinculando para o desenvolvimento dessas ações. A que mais abrange, digamos assim, as ações desse programa de extensão é a área que a gente chama de tecnologia educacional, né, dentro da linha de extensão tecnologia da informação, né? Então essas propostas de ação de extensão desse programa estão muito vinculadas, como é um programa com temática voltada à inclusão digital, a essa questão das tecnologias educacionais, certo? Então aqui é só um detalhamento da área de conhecimento e das temáticas de extensão que a gente vai buscar desenvolver. Nesse item aqui, a descrição da ação, nós vamos ter inicialmente o resumo da proposta, certo? O resumo e as palavras-chave, que são pequenas palavras que representam o geral, né? Ou digamos assim, uma síntese do que se trata esse programa, juntamente com um resumo, né? Um resumo onde a gente vai colocar o que nele, né? Nós vamos colocar o nome do programa de extensão, qual que é o objetivo dele, o que ele pretende alcançar, com que sujeitos, né, a gente vai estar desenvolvendo essas atividades, sob que perspectiva teórico-metodológica e também o que a gente espera alcançar com o desenvolvimento das ações, certo? Então é o resumo da proposta. Logo abaixo aqui no modelo da UDESC, nós vamos ter um campo chamado informações relevantes para avaliação da proposta, como essa proposta vai ser vinculada a um edital, como eu falei, PAEX, ela é avaliada por no mínimo dois pareceristas, que vão dar um parecer sobre esse programa de extensão, certo? Então aqui eu posso colocar algumas informações
para que esse parecerista que eu julgue necessária, né? Então, principalmente aqui a gente coloca de onde nasce esse programa, né? Qual que é a ideia que motivou ele, qual que é a demanda identificada que motivou ele e assim por diante, né? Então, se vocês lembrarem que o título desse programa de extensão aqui é Inclusão Digital na Educação Popular de Jovens e Adultos e Formação Docente, segunda edição, ele já teve uma primeira. E foi a partir dos resultados encontrados nessa primeira edição que a gente deu sequência a essa segunda edição. E aqui eu falo um pouco disso, né? Contextualizam um pouco o avaliador sobre a natureza, de onde vem esse programa de extensão. Então aqui é uma escrita sobre essas questões. Bem, vejam. Aqui agora já começa a aparecer alguns elementos que vocês já vão conseguir identificar que são semelhantes ao projeto de pesquisa, né? A planificação de uma ação de investigação científica. A primeira delas é a justificativa, né? Aqui eu tenho que detalhar de uma forma muito clara o porquê da importância do desenvolvimento dessas ações de extensão, né? E como a extensão universitária ela está embasada em certos conceitos, né, estruturantes, como a questão da interação dialógica com a sociedade, né, a universidade e sociedade, a interdisciplinaridade, a relação teoria e prática, né, a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, como a gente bem viu lá no tópico 1, aqui eu vou tentar justificar a partir desses princípios a importância do desenvolvimento dessas ações extensionistas desse programa. Então eu vou construir aqui toda uma série de argumentos, certo? Visando justificar a importância dessas ações. Então é um texto um pouco mais delongado, onde a gente tenta explicitar quais são as motivações e o porquê da importância dessas ações serem desenvolvidas, certo? Principalmente a partir de duas grandes dimensões. Se vocês forem ver na web aula 1 do nosso tópico atual, tópico 3, essas dimensões estão muito bem ali situadas, tá? Que é essa dimensão mais social, né? A importância social das ações e a importância acadêmico-científica, né? Sempre lembrando que a extensão não é vista tão somente como uma transmissão de conhecimento, né? Dentro desse paradigma da extensão enquanto interação dialógica, universidade e sociedade, por exemplo, né? Enquanto relação de teoria e prática, né? Então nós também temos que colocar qual que é a dimensão acadêmico-científica justificar a importância dessas ações dentro dessa dimensão, certo? Então isso vai se constituindo num texto, onde ao final, então eu faço uma primeira apresentação, uma primeira descrição de quais são as ações que a gente pretende desenvolver nesse programa, certo? Nesse em específico, esse programa de extensão, que eu sou o coordenador, são 3 ações, como eu falei para vocês. A primeira delas é chamada Círculo de Cultura Digital, tá? Que é uma ação que a gente desenvolve em parceria com uma escola de turismo e hotelaria chamada Canto da Ilha, aqui de Florianópolis, onde a gente busca realizar processos de inclusão digital com jovens e adultos da classe trabalhadora, mas tentando fazer essa inclusão digital numa perspectiva freiriana, digamos assim, né? Não de mera instrumentalização dos sujeitos para o acesso ao mercado de trabalho ou coisa do tipo, mas uma verdadeira apropriação dessas tecnologias para que eles também possam ler e dizer a sua palavra no mundo digital, digamos assim. Essa é a ideia da ação. A ação 2 já é chamada Conexões Freirianas, Paulo Freire e seus autores e referências, se desenvolve através de encontros, onde a gente discute a obra do Paulo Freire a partir dos autores que ele se utilizou para delimitar a sua perspectiva político-pedagógica. Essa é uma outra ação de extensão. E a terceira, por fim, é chamada Diálogo sobre Cultura Digital e Formação Docente, que é uma ação voltada à inclusão digital para a formação do pedagogo docente, da pedagoga docente. E é realizada através do Moodle, à distância, né? Então essa aqui é uma atividade à distância, ela é coordenada pela professora Karina Marcon, que é parceira nesse programa, e aqui nós temos 2 atividades que eu coordeno. Então veja, justificativa,
muito semelhante a um projeto de pesquisa, e eu já apresento aqui, justificando, apresento brevemente as ações de extensão que posteriormente na metodologia, que é um outro item do programa de extensão, vai ser melhor delineado, digamos assim, né? Aqui tem algumas citações que eu utilizei, né, referências, né, que eu utilizei para compor esse texto. Logo em seguida, nós vamos ter um elemento também que aparece no projeto de pesquisa, que é chamado aqui de fundamentação teórica, tá? Que nada mais é do que um espaço para que a gente coloque tanto uma revisão bibliográfica sobre o assunto em questão, nesse caso, inclusão digital, né, de jovens e adultos e de professores, né? E também que eu apresente aqueles conceitos, ou aquilo que a gente chamou na web aula 1 aí do nosso tópico 3 de teoria de base, aqueles conceitos que são nucleares para embasar, né, para dar substância, para orientar os processos de extensão que a gente pretende realizar. Nesse caso aqui, por exemplo, como a temática do programa de extensão é inclusão de jovens e adultos e formação docente, então eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, qual que é a nossa noção de inclusão digital. Vou ter que discutir isso a partir de alguns autores, né? Eu também vou ter que falar um pouco de educação de jovens e adultos. Eu também vou ter que falar da formação docente para a cultura digital. Então, todo esse processo de discussão a partir de autores buscando fundamentar teoricamente o meu programa está situado neste item aqui, certo? Que também é um item um pouco mais delongado, justamente porque necessita-se dessa discussão mais reflexiva em torno de conceitos que são estruturantes do programa de extensão. Aqui, até eu passar para o próximo item, eu quero colocar duas questões para vocês. Uma, vocês vão ver aqui que se trata de um documento extenso, enfim, bem estruturado, são 50 e tantas páginas, né? Isso não quer dizer que todo programa de extensão deva ter essa quantidade de páginas ou coisa do tipo, né? Não quer dizer também que isso aqui é algo deveras complexo, que vocês nunca vão poder alcançar, fazer um programa de extensão. Nossa, desejo que todos vocês participem de processos de extensão universitária, porque acredito realmente que é um diferencial na formação de vocês. Mas a questão é que mesmo num projeto de pesquisa que vocês vão realizar no curso, isso obrigatoriamente para fazer o trabalho de conclusão de curso, tudo isso, como iniciantes nesse mundo, digamos assim, vocês vão estar sempre amparados aí por um par da academia que é mais experiente nesses processos, que é a figura do orientador, né? Então, como vocês vão escrever isso, esses itens, a partir de que autores, como estruturar, isso daí é uma coisa que não vai se construir tudo isso daí na disciplina de METEX. Aqui a gente está querendo apresentar para vocês uma ideia geral do que é isso, entendeu? Quando vocês forem para a prática disso, esses conhecimentos vão ter que ser de novo repensados, reabsorvidos e ampliados, inclusive mais com a orientação de um par aí, que é o orientador, que vai poder estar aí realizando ou completando esse processo aí de formação acadêmico-científica de vocês, certo? Então aqui nós estamos ainda aqui na discussão do referencial teórico, né? Da fundamentação teórica, como ele chama aqui no programa. Bem, logo abaixo nós temos novamente mais dois elementos que também são muito similares ao projeto de pesquisa, que é os objetivos, o objetivo geral do programa e os objetivos específicos. Tal como a gente faz um projeto de pesquisa, vocês bem vão ver ali na primeira web aula desse tópico 3, nós temos que dizer esse objetivo geral e os objetivos mais parciais, mais operacionais, que a gente vai ter que realizar para se alcançar esse objetivo geral, né? É um tópico importante em termos de extensão aqui, do tamanho dele é curto, dentro daquelas regras também de forma que a gente apresentou lá na web aula 1 desse tópico, né? Então, a escrita concisa, no caso dos objetivos específicos, serem objetivos de cunho operacional,
né? A escrita começando com o verbo no infinitivo e assim por diante. Aquele conjuntinho de regras que fazem parte do universo acadêmico-científico, certo? Logo em sequência, outro item também muito similar ao projeto de pesquisa, que é a metodologia. Nós discutimos isso, se não me engano, no tópico 1, da questão de como nessa passagem da extensão universitária vista tão somente como uma transmissão de conhecimentos da universidade para a sociedade, para uma concepção baseada, né, fincada os pés nessa ideia da interação dialógica entre a universidade com a sociedade, a metodologia passa a ser valorizada não somente como uma descrição de atividades, né, ou uma descrição de etapas do que a gente quer fazer, mas verdadeiramente a descrição de uma concepção teórico-metodológica, certo? Então, que concepções teórico-metodológicas, além, óbvio, da descrição dessas atividades, do que vai ser realizado, com que público, tudo isso está dentro aqui dessa metodologia. Mas quais são dessas ações de extensão? No caso da ação 1, Círculo de Cultura Digital, além, primeiramente, uma descrição inicial dela, o conteúdo programático, né, como se fosse uma ementa dessa ação de extensão. Daí, aqui na metodologia, a gente pode ver que no Círculo de Cultura Digital a nossa orientação é da pesquisação participante, tá? Porque a gente busca desenvolver um processo de ensino-aprendizagem nessa ação de extensão que não considera esses sujeitos que participam do Círculo de Cultura, esses jovens e adultos da classe trabalhadora, como meros recipientes de informações ou conhecimento da universidade, mas sujeitos que vão buscar investigar suas práticas e as suas realidades conosco e, a partir disso, realizar um processo de inclusão digital que a gente pretende que não seja mera instrumentalização para aprender a mexer no computador, mas uma inclusão digital de âmbito popular, digamos assim, né, para pegar um termo freiriano, né, de educação popular. Então, essa descrição dessa perspectiva está aqui nesse item, né, da ação 1. Então, vou voltar aqui para vocês, ó, a metodologia da ação 1. E logo aqui abaixo, nós temos a descrição das atividades. Aí sim, ao final da concepção teórico-metodológica, a descrição das atividades, do que a gente vai fazer para desenvolver essa ação, que são elementos importantes para depois nós podermos situarmos isso aqui num cronograma, né? Distribuir essas ações num determinado conjunto aí de tempo, né? Um período de tempo, né? A ação 2, né, que é o Conexões Freirianas, como eu falei para vocês, o estudo de Paulo Freire a partir dos seus autores de referência, já é desenvolvido por uma concepção metodológica também dentro do viés da educação popular, da pesquisação participante, né? Mas a gente faz isso através do que dentro da concepção metodológica freiriana a gente chama da exposição dialogada e do círculo gnosiológico, que nada mais é do que tentar fazer uma roda de conversa, né, onde a gente traz autores, enfim, que pesquisam essa temática para conversar com o público e depois a gente realiza um processo de diálogo sobre essa temática, né? Então aqui tem descrito de uma forma mais substancial como isso vai dar, como essa concepção teórico-metodológica ocorre e as atividades parciais para se chegar ao desenvolvimento dessa ação. Da mesma forma com a ação 3, né, diálogo sobre cultura digital e formação docente, que é à distância, então já tem uma outra pegada metodológica, e aqui também vai estar descrita essa concepção teórico-metodológica e as atividades, certo? Então, aqui a metodologia ela é muito similar à metodologia da pesquisa, mas ela também tem as suas particularidades por se tratar, né, de uma ação justamente de extensão, né? Uma ação de extensão que a gente pretende ou gostaria que, né, fosse realizada nesse viés dialógico entre universidade e sociedade, que orienta então essa concepção teórico-metodológica aqui descrita para as ações. Um outro item aqui é a relação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, vejo, esse que é um elemento estruturante, né, a indissociabilidade. Nesse formato de programa de extensão, é solicitado que você argumente de que forma as ações de extensão que você quer desenvolver
estão imbuídas desse ensino, dessa indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. De que forma isso vai acontecer por meio dessas ações? Né? Então aqui novamente um texto onde você vai ter que explicar isso, justificar isso, argumentar isso, porque isso conta na avaliação de um programa de extensão, certo? Então é um item também aqui muito peculiar dos programas, enfim, da planificação da extensão universitária, né? Que é algo que já não aparece tanto num projeto de pesquisa, a menos que o investigador, o pesquisador faça questão de falar sobre isso, né? no seu projeto de pesquisa. Então aqui também tem toda uma construção, né? Gostaria de dizer para vocês que esse texto aqui integral vai estar situado abaixo aqui no Moodle, abaixo dessa web aula, tá? Vocês vão poder clicar, vai ter 2 links abaixo ali onde vocês vão ter acesso tanto a esse programa de extensão, ao texto dele em PDF, quanto o projeto de pesquisa que eu vou mostrar na sequência, tá? Então aqui eu estou argumentando a relação ensino, pesquisa e extensão. Tá? É um item bem grande também. E, por fim, nesse tópico, a gente tem que falar de como vai ser feita a avaliação das ações de extensão, tanto pelo público, né? O público tem que participar dessa avaliação, quanto pela própria equipe. Né? Como é que a gente vai avaliar que essas ações de extensão alcançaram os objetivos pretendidos? Né? Tem que também se falar um pouco disso, né? De como vai ser avaliado. Isso também é um elemento já muito peculiar do programa de extensão, né? Difere aqui do projeto de pesquisa, onde isso aqui não aparece, ou pelo menos não aparece nesse viés aqui, né? Justamente porque num projeto de pesquisa talvez você não tenha nenhum contato com um público externo, por exemplo, sei lá, você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa inteiramente bibliográfica, não vai ter essa dimensão de avaliação da investigação a partir de um viés de sujeitos externos, como é requerido na extensão. E aí, para finalizar esse grande item, esse item 1 aqui, que é o que eles chamam de introdução, nós temos as referências bibliográficas, os textos que eu utilizei, então capítulos de livro, artigos, né, e assim por diante, para a construção desse programa. E, por fim, nós temos que também falar um pouco, por se tratar de uma ação de extensão, como a gente vai divulgar ela, né, em que locais vamos divulgar, quem as pessoas podem contatar para poder estar participando dessa ação de extensão, e também como a ação de extensão pode gerar a emissão de certificados para os sujeitos que participam das atividades, nós temos que fazer uma previsão tanto dos certificados que vão ser gerados a partir disso, quanto também de produtos acadêmicos como artigos, revistas, livros, oficinas, né, que vão estar sendo gerados através da extensão. E isso aqui também é levado em conta quando o programa de extensão é avaliado. Tá? Aí aqui sim a gente entra num grande item novo, que é a equipe de execução. Né? A equipe de execução nada mais é falar quem são os sujeitos que vão estar envolvidos diretamente na realização, na execução, né, no desenvolvimento das atividades. E aí aqui a gente tem algumas categorias, por exemplo, os docentes da UDESC, então professores da UDESC, que são parceiros nesse caso, nesse programa de extensão, discentes da UDESC, alunos, técnicos da UDESC, técnicos administrativos, e por fim, aqueles membros externos, ou seja, aquelas parcerias externas que a gente falou antes lá no início do programa de extensão, aqui a gente tem que vincular pessoas externas à UDESC, né, que vão estar representando essas instituições na parceria de desenvolvimento desse programa. Então aqui é o local onde a gente vai nomear essas pessoas, dizer como elas vão participar aqui nas funções, e que carga horária elas vão dedicar a essa participação deles no programa de extensão. De onde sai esse número? Né? Logo a mais a gente vai ver essa carga horária de onde ela sai. Vou passar aqui. Então, a carga horária sai do cronograma de atividades. Então, novamente, nós temos aqui um item muito parecido com o projeto de pesquisa, que todo projeto de pesquisa tem um cronograma, que é o quê? Pegar aquela descrição das atividades de cada ação de extensão que eu mostrei antes para vocês e dizer quem é o principal responsável,
quem são as pessoas que vão ajudar esse principal responsável a desenvolver essa determinada atividade e qual que é a duração dela, quanto tempo ela dura e qual que é a carga horária mensal que cada um desses sujeitos que estão ali nomeados, por exemplo, nessa aqui, ação 1, entregar os certificados dos sujeitos participantes. O responsável é a Aline, Vitor e Rosana ajudam. Quanto cada um de carga horária mensal vai ser dedicada para fazer esta atividade. Então, aqui no cronograma da ação de extensão, nós temos uma descrição um pouquinho mais apurada do que num projeto de pesquisa, geralmente, que é simplesmente pegar as atividades e largar elas num cronograma, situar elas num cronograma. Aqui a gente também coloca a carga horária específica de cada sujeito que vai estar desenvolvendo essa ação. Mas tem a semelhança com o programa de extensão, com o projeto de pesquisa, perdão, porque se trata de um cronograma. Se trata de dizer das atividades que precisam ser realizadas, quando elas vão acontecer e durante quanto tempo. Isso é um cronograma. Tá? Então, cada uma daquelas atividades estão descritas aqui, pessoa por pessoa que fazem parte da equipe, certo? Quanto elas vão dedicar de tempo. Ok? Então, é uma lista bem grande. São 3 ações de extensão. E ao fim dessa lista nós vamos ter uma tabela, certo? Uma tabela onde a gente vai colocar a extensão, digamos assim, o período de tempo que vai ser desenvolvida cada atividade de uma forma mais visual. Então vocês podem ver aí na primeira linha da tabela, né, que uma determinada ação ali, que é a divulgação da inscrição dos sujeitos participantes para a ação 1, ela vai acontecer em 2018, de março a julho. Né? E como ele é bianual, esse programa de extensão, ele é de 2018 e 2019, eu tenho que falar também de 2019. O que vai acontecer em 2019 e quando vai acontecer. Muito semelhante aqui a um cronograma de um projeto de pesquisa, certo? Por fim, os 2 últimos elementos, que são receita, né, e a forma como a gente vai gastar essa receita, as despesas. Aqui, em específico, eu havia falado para vocês, na web aula 1 desse tópico, que se um projeto de pesquisa, por exemplo, ele é realizado sem nenhum fomento, sem nenhum auxílio financeiro, esse item ele é dispensável. Mas como aqui no programa de extensão se trata de um programa onde foi concorrido a um edital para se realizar ele, um edital da UDESC, que fornece recursos financeiros e recursos humanos para desenvolver, eu tenho que dizer como eu vou fazer para gastar esse dinheiro aí que eu estou pleiteando. Tá? Nesse caso, na UDESC aqui, para esse edital PAEX de 2 anos, eles ofereceram 8 mil num ano, 8 mil no segundo ano, para aqueles que ficaram nas primeiras posições na classificação geral desse edital. Nesse caso aqui, então, com o que eu vou gastar? Eu posso gastar com várias coisas. Eu posso gastar com material de consumo, por exemplo. Vamos supor que eu queira comprar papel pardo, canetão, etc. e tal, para fazer uma oficina. Eu vou ter que descrever esse valor aqui. Ou se eu vou gastar isso daí com passagens, por exemplo, para realizar a ação de extensão. Eu vou ter que descrever aqui. Nesse caso desse programa de extensão, eu só gastei dinheiro numa determinada rubrica, cada um desses elementos é chamado de rubrica, tá? E foi com serviços de outras pessoas, né, de terceiros, pessoa física, nesse caso, não é uma empresa, uma entidade jurídica, né, que eu vou estar contratando para auxiliar no desenvolvimento das ações de extensão. Então, eu aloquei todo o dinheiro que eu ganhei, nesse caso 16 mil, para isso. Então, aqui eu só vou dizer isso, certo? Os 16 mil que eu ganhei. E aí, nas despesas, eu vou ter que detalhar isso. Tá, tu vai gastar com serviço de terceiro, como está aqui, ó, nas despesas. Certo? Mas o que especificamente? Aí, aqui embaixo, vai ter cada um desses itens, eu vou ter que descrever. E aí, eu coloquei ali. Então, eu vou pagar pessoas, né, formadores, cursistas, para compor a equipe de execução da ação 1, Círculo de Cultura Digital, e da ação 3, Diálogo sobre Cultura Digital e Formação Docente. Então, esse dinheiro que eu concorri ao edital, se eu ganhar, nesse caso eu ganhei os 16 mil, eu vou gastar com isso aqui. E eu não posso gastar com outra coisa.
né? Então, isso aqui é a previsão orçamentária do programa de extensão. Por fim, esse edital também ele tem a disponibilidade para os primeiros colocados na classificação geral de ter bolsistas de extensão. São alunos de graduação, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina que podem participar do desenvolvimento dessas ações de extensão. Quem fica nas primeiras colocações pode ganhar até 3 bolsistas, certo? Nesse caso aqui eu pedi 3 bolsistas, e para cada um desses bolsistas, que são bolsas de 20 horas, né, de meio turno, então, eu tenho que colocar por que eu quero essas bolsas, os objetivos dessa bolsa e as atividades que o bolsista vai realizar em cada uma das ações. Então, ação 1, ação 2 e ação 3. Outro bolsista, ação 1, ação 2, ação 3. Descrever de maneira detalhada, tá? Isso aqui vai compor depois para o bolsista de extensão que a gente chama de plano de trabalho, ou seja, é aquela lista de atividades que ele vai ter que estar desenvolvendo por ser um bolsista de extensão desse programa, ok? Novamente, aqui são questões também mais específicas da extensão universitária, né? Não quer dizer também que na pesquisa possa ter bolsistas de pesquisa, também tem, mas geralmente esse processo de colocar descrever as atividades do bolsista de extensão é feito após o projeto ser avaliado, tá? Então aqui tem a descrição da última bolsa e aqui são tabelas mais gerais aqui de avaliação do programa de extensão, né? Como ele vai ser avaliado, né? A pontuação que ele chegou. E é isso. Essas são as últimas páginas do programa de extensão, certo? Então, esse documento que eu mostrei para vocês aí em linhas muito gerais se constitui digamos assim, no irmão gêmeo do que é um projeto de pesquisa no campo da extensão. Então, veja, retomando um pouco aquela nossa fala lá do tópico 1, veja como tem toda uma estruturação, como é uma atividade acadêmica, como é científica, né, como precisa de metodologia e como pode ser não tão somente as ações de extensão, não tão somente desenvolvidas por esse viés da transmissão de conhecimentos, pensando que a universidade é detentora de um conhecimento melhor, mais avançado ou coisa do tipo e remete-se tão somente à sociedade para distribuí-lo, né? Então, por exemplo, na ação 1, que é o Círculo de Cultura Digital, como a gente vai pelo viés da pesquisa ação participante, isso não acontece de fato, né? Então, os nossos parceiros da Escola de Turismo e Hotelaria, os educadores e educadoras que desenvolvem a ação de extensão conosco, eles não são sujeitos onde a gente busca levar conhecimento da universidade, não. Ao contrário, a gente busca construir novos conhecimentos a partir das experiências que eles têm em educação popular e a experiência que nós também temos de conhecimento acadêmico. E esses dois conhecimentos aí reagem entre si para produzir novas práticas, novas teorias, novas ações, né? Que é o que a gente deseja dentro dessa ideia da relação teoria e prática, vinculando, né, universidade e sociedade, né, numa perspectiva dialógica, não transmissiva de conhecimento. Então, essa é a estrutura geral de um programa de extensão. Lembrando que vocês podem ter acesso a esse documento clicando logo aqui embaixo no linkzinho que eu disponibilizei, onde vocês vão poder ver ele em PDF, se quiserem baixarem ou tiverem curiosidade, enfim, de lerem as partes específicas do que foi colocado nessa proposta.